Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos informando aos seus seguidores. Nós vamos começar essa live. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E aí, logo mais, o Caio, que é o convidado de hoje, vai estar entrando aqui. Quem me conhece sabe que eu adoro conversar com pessoas. Logo no começo da pandemia, eu comecei uma série de vídeos aqui em casa, tanto numa tentativa de vencer um pouco o tédio, quanto de dar vazão a algumas coisas que estavam acontecendo na minha cabeça, que eu estava pensando na época. E eu comecei o Chega de Pipipi. Depois, passado-se um tempo, senti necessidade de mudar um pouco o formato, que foi aquele direto ao ponto, que foi super bacana, que era um vídeo bonito editado e tal. Mas isso tem custo, né? E aí, esse custo, a gente fez uma série direto ao ponto, que teve Diogo Almeida, Vitor de Castro, Vivi, o Thalisson e a Day, a gente conversou sobre diversos assuntos. Depois disso, aí depois acabou, fiz uma série de lives sobre maternidade possível, e foi muito bacana, a gente falou de adoção, a gente falou de mãe de anjo, a gente falou sobre diversas possibilidades de maternidade. E aí, logo acabou esse projeto e agora surgiu a partir de um fora que eu levei no Tinder de um cara muito feio, me fez pensar várias coisas na vida. Aí eu chamei o Caio para a gente conversar sobre limites, sobre nãos, sobre a gente repensar, ter algumas paradas obrigatórias na vida da gente, que a gente possa saber o que a gente está fazendo na vida, né, gente? Então, surgiu aí essa série de lives que vai ser sobre profissões. A ideia é conversar com o Caio Bernaz hoje, ele estuda no exterior, ele está fazendo doutorado, vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Depois eu converso com o João Godoy. O João, ele tem aquelas profissões que normalmente as pessoas falam assim, tá, mas fora isso, você trabalha com o quê? Né? Então ele é roteirista, ilustrador, ele faz um monte de coisa ligada a conteúdo infantil. E também a gente vai conversar com a Natália Fernanda. A Natália, ela tem uma loja de produtos adultos, então ela tem uma loja de sex shop. E aí ela vai falar um pouco pra gente sobre os preconceitos que permeiam esse ramo de atividade. Então a ideia é a gente parar um pouquinho, agora acho que vai ser quinzenal, alguma coisa assim, ainda estou combinando, porque eu acabei de ter essa ideia no banho. A gente então ter essas conversas a cada 15 dias aí numa série de lives sobre profissão. Bem-vindos todos que estão chegando, não se preocupe com a quantidade de pessoas na live, a ideia é a gente conversar, depois isso fica salvo. E eu vou chamar o Caio para entrar aqui. Tem um aqui, eu imagino que seja isso, vamos... Oi, Caio! É, Ele veio de regata mesmo, deixei mais para trás um pouco, mas tem um porquê de ser. porque tá com muito calor aí. Quantos graus tá aí, Tá muito Caio? Caio tá falando, calor. Tá muito você calor. tá em Orlando, é isso? Isso. Agora eu tô em Orlando. Nossa, quase caiu. Calma. Só um momento, eu tô me arrumando aqui também. Porque eu. Ah, se eu tirar isso aqui, ó. Eu tô sentada numa almofada. Melhorou, melhorou, melhorou. Ai, pronto. Caio, tá quantos graus aí em Orlando? Menina, eu acho que deve estar uns 30 e alguma coisa. Não sei exatamente. Ou seja, você tá morrendo praticamente. Porque aqui, a última vez que o Caio veio aqui, a gente se viu semana passada, tava aquela onda de frio no Brasil, tava 6 graus. O Caio tava de camiseta. Tava fresquinho pra ele. É, Então, tá. 31 graus, ele tá tipo morrendo. Daqui a pouco vai tomar soro fisiológico. Ô, Caio, primeiro eu quero agradecer por você ter topado, né, conversar. A gente já fala bastante sobre muitas coisas, né? Mas nesse formato de live, obrigada por você ter topado. E eu queria já te perguntar, o que que você queria, já que a gente vai falar de profissão, né? O que que você queria ser quando você crescesse, quando você era criança? Você se lembra disso? Tipo assim, "Ai, quando eu crescer eu quero ser tal coisa." Menina, eu lembro, mas assim, por, por fim não teve nada a ver. Eu, quando O era que que criança, que você gostava? eu acho que como muitas crianças falam, eu falava que eu queria ser veterinário. Que eu sempre gostei de animal, né? Uhum. Mas não, nada a ver. Aí eu descobri no ensino médio, quando eu estudei, quando eu comecei a estudar biologia, eu descobri que não tinha nada a ver comigo.
Engraçado que você não tem nenhum animal, né? Eu não lembro de você tendo animais em casa. Quando eu era criança, sim, mas não era muito responsável. Eles meio que morriam. Ô Caio, já que você chegou aqui, que se você pudesse apresentar, quem que é o Caio? A gente se conhece já há algum tempo, né? Eu vi muitas transformações desse Caio por aí, a gente vai falar sobre elas um pouco. Mas o que você está fazendo nos Estados Unidos? O que você está fazendo em Orlando de regata essas horas? Certo. Então, aqui nos Estados Unidos eu moro normalmente, na maior parte do ano, em Illinois, uma cidade que chama Champaign. E o motivo que eu fui para lá foi, a princípio, para fazer o meu mestrado, né? E aí eu terminei o mestrado agora no começo do ano. E agora, em agosto, né? Daqui uma semana, 2 semanas, eu começo o doutorado. Então eu fico normalmente lá em Illinois. Mas quando eu posso, eu venho para Orlando e fico passando um tempo aqui. Uhum. E aí, fora academia e festa, que a gente vê bastante no Instagram, você estuda também, estuda e trabalha? Como que é o ritmo aí? Que você faz no seu dia a dia? Bom, meu dia a dia basicamente é ensinar, então eu dou aula, né, de espanhol, de linguística, e estudar. Eu sou estudante de pós-graduação, então eu tenho que estudar, e também pesquisa, né, a gente tem que fazer pesquisa. São as Uhum, três principais atividades assim que eu faço. Além uhum. de academia, de sair, de comer, de dormir, que eu adoro dormir. Certo. Ô Caio, e assim, você teve na sua vida um ponto de virada muito importante, né? Acho que às vezes eu perguntei, né, o que que você, comecei falando disso, né, o que que você, a Mon chegou aqui, você queria falar da Mônica que mandou um beijo, disse que tá com saudade. A Mônica é uma mexicana, que o Caio tem uma história bem curiosa com ela, é uma pessoa incrível que eu tive a oportunidade de conhecer também, porque acho que a vida traz dessas coisas, né? Uma pessoa conhece uma pessoa incrível, depois você vai conhecendo pessoas incríveis. A Aline tá aí também, falou boa noite, então daqui a pouco vai chegando o pessoal. Bom, antes da gente entrar nesse, eu acho que você teve um ponto de virada importante enquanto carreira, e é sobre isso que eu queria falar de modo mais específico, mas você faz doutorado, você vai fazer, seu mestrado foi em quê? Seu doutorado é em quê? Só para a gente situar um pouquinho, eu estudo, e assim, parece, para muitas pessoas essa é uma realidade um pouco distante, se não fosse você me contar como é, eu não saberia como é. Tá. Então, vou voltar um pouquinho antes, né? Que quando eu fui fazer ensino médio, eu fiz, na verdade, técnico em eletrônica, técnico em mecânica, né? Depois eu comecei a trabalhar na área, fiz engenharia, não terminei engenharia. E aí, depois eu fiz letras, né? Letras aí no Brasil. E aí, eu sempre soube que eu queria uma carreira internacional. Eu sempre soube que eu queria, sei lá, ter experiências, né? Internacionais e tudo mais. E aí foi quando eu primeiro ganhei uma bolsa do governo americano para ensinar português numa universidade na Virgínia. Eu tô até com a camiseta hoje por coincidência. Uma universidade na Virgínia. Uhum. Ensinei lá português 1 ano e depois fiz o mestrado em Linguística Hispânica, né? O nome do mestrado é Linguística Hispânica. E agora eu vou fazer o doutorado também em Linguística Hispânica com concentração em aquisição de linguagem e formação de professor. Uhum. E aí, quando eu conheci o Caio já é um cara tão vanguardista que ele foi o primeiro hipster que eu conheci há uns 15 anos atrás. Ninguém era hipster, ninguém usava aquelas camisetinhas de botão, mas você lembra que teve uma época que você usava só camisa florida de botão? E né, eu não tinha noção nenhuma, né, de... Não, de... eu ainda não tenho, assim... Não, mas eu lembro que era assim, você era fissurada em camisa. Eu achava legal, porque você era a única pessoa que eu conhecia que Pernambucano. usava camisa florida de botão. E agora a galera toda hipster usa, tá super na moda aqui no Brasil. Então, um cara mais vanguardista que você é impossível em moda. E assim, eu conheci você há bastante tempo. Quando a gente se estreitou mais, a gente se reencontrou, na verdade, né? Foi quando a gente trabalhou na mesma empresa. O Caio já estava cursando uma carreira de engenharia. E eu lembro que você tinha muita facilidade em algumas coisas. Então, assim, acho que no primeiro ano de faculdade você só tirava 10 em matemática, 10 em não sei o quê. Você era super bom nisso. Então, você é um cara que quando você pega para fazer coisas, você faz elas bem. Isso sempre foi uma qualidade. Você se destacava no trabalho, né? Quando você era agente de melhoria contínua, eu acho. Enfim, você trabalhava com qualidade
E você era bom nisso também. Mas chegou num ponto que você falou, cara, eu não quero isso mais pra minha vida. Que isso estava te desgastando de uma série de maneiras, pelo que eu me lembro, tá? Do que a gente conversava na época, a gente almoçava junto e ficava lá embaixo da árvore, no banquinho, falando mal da vida dos outros. Mentira, a gente ficava refletindo sobre a vida. E aí, como que você, embora você fosse bom em muitas coisas, como que você chegou nesse ponto para dizer, cara, eu quero fazer letras, eu não quero isso mais para mim? Porque toda essa conversa começou de um momento que eu tive na minha vida que eu falei, eu não preciso dizer sim para tudo. Eu não preciso aceitar todas as oportunidades. Nem tudo que aparece de oportunidade são boas. Você precisa selecionar o que tem a ver com você e o que não tem. Como que você fez essa seleção na sua vida, Caio? Bom, eu acho assim que tem primeiro uma questão de que vai já de formação, né? Primeira infância, né? E tudo mais. Eu, por muito tempo na minha vida, eu não fazia escolhas, né? Por muito tempo na minha vida, não fui eu que escolhi coisas que eu fiz. Então, por exemplo, quando eu fui fazer técnico em eletrônica, depois eu fiz técnico em mecânica, depois eu fui trabalhar na Embraer. A maioria dessas escolhas não foram feitas por mim. E assim, hoje, depois de alguns anos e depois de terapia, né, eu olho e percebo que realmente eu não fiz essas escolhas. Eu fui, né, fui indo, Levando. e foi acontecendo. E aí, teve muito disso, né? E aí, qual que era a segunda parte da pergunta? Porque primeiro você falou de como que A eu... primeira é disso, você era bom em várias coisas. Como que você delimitou do tipo, eu não quero mais isso? Ok. Então, eu acho que você já tocou em algo legal que é do tipo, eu não escolhia. E às vezes a gente na vida vai só levando. Eu percebi que eu tava assim, só levando coisas na minha vida, tipo na pandemia, porque na pandemia, querendo ou não, todo mundo assim, todo mundo não, né? Vou dizer por mim. Eu entrei no modo economia de energia. Sabe quando a televisão entra no modo de economia? Ela tá ligada, mas ela não tá muito ligada. Então ela tá fazendo ali o operacional, o funcional. E fui levando muito tempo assim. E aí, essa questão que começou com uma história do cara feio do Tinder, me fez pensar, cara, várias coisas na minha vida eu tô levando no modo economia de energia. Tô levando só. Eu não tô escolhendo. Isso é muito interessante que você trouxe. E É, também agora você falando que você também não escolhia. Foi indo. E daqui a pouco você tá numa carreira de engenharia, porque tô ali pronto, né? Não pensei muito nisso. exato. E eu acho que esse lance que você falou de assim, mas eu conseguia notas boas em cálculo, não sei o quê. Eu acho que assim, todo mundo tem vários talentos ou vários tipos de, né, digamos, tipos de inteligência, né? Então, assim, tem gente que curte matemática, tem gente que curte a parte de artes e as partes das biologias, do movimento físico, enfim. Então, eu acho que é normal as pessoas terem mais de uma inteligência mais desenvolvida, digamos assim, né? E aí, às vezes, nisso a gente acaba, por uma questão até do que a sociedade espera da gente, do que a família espera da gente, a gente acaba optando por algo que seja, digamos, mais rentável, né? A gente vive numa sociedade capitalista, então a gente acaba, sem perceber, sendo levado em função da grana, né? Então, tipo, eu já sabia no ensino médio que eu queria fazer letras, que eu queria fazer linguística. Eu não sabia o que era linguística, mas eu escutava a palavra linguística e eu falava, meu, é isso que eu quero. Eu não sei o que é, mas assim, é isso que eu quero. Só que, por uma expectativa que minha família, que a sociedade fala, porque você vai fazer letras, você vai ser professor. E, infelizmente, tem um estigma na nossa sociedade em relação a ser professor. Então, tudo isso, né, virava um sistema de variáveis na minha cabeça e eu ficava, não, eu tenho que fazer engenharia, então eu tenho que ficar na Embraer, tenho que fazer engenharia. E aí foi quando eu tive um chefe na Embraer muito filho da puta, assim, filho da puta de primeira categoria. É verdade, assim. Puxando sardinha pro lado. E aí não se dava bem bastante. A gente já chegou a brigar na frente de auditor externo, assim. Então, assim, Eu lembro disso. Eu falei da sardinha porque uma das coisas que eu, Caio, adoro fazer, que é uma piadinha interna, é rir de expressões populares. Assim, a gente ri imaginando o sentido literal. E aí, em uma reunião, eu acho, tinha que dar um feedback, o cara falou assim: o problema é que fica cada um puxando a sardinha pro seu lado. E aí a gente ficou imaginando alguém puxando uma sardinha. Não tem a mínima graça, mas a gente morria de rir. Eu fiquei meses rindo disso e ainda rio.
E aí teve essa situação com o chefe que eu lembro que foi bem difícil. Você teve até pressão alta, não foi? Você teve assim, foi bem difícil na época e eu lembro que você teve problemas de saúde por conta disso. Exatamente. É, foi isso mesmo. A gente acaba somatizando, né? Então eu vivia um estresse muito grande, eu era muito infeliz e aquilo eu acabei, né, deixando o meu corpo responder. O meu corpo começou a dar sinais. Olha, não é bem assim, né? Mas a gente aprende também, viu, Pi? Porque assim, a gente vai aprendendo que, tipo, que a gente precisa colocar limites. É o que você falou no começo, né? Que a gente precisa colocar limites pros outros, pra gente mesmo, que a gente precisa se conhecer, que a gente precisa entender os sinais que a nossa mente, que o nosso corpo dá e começar a se respeitar, sabe? Sim, sem dúvida. E aí, beleza, você falou, meu, tá ruim, vou para letras. Aí você começou a buscar esse caminho. Como que foi enfrentar todo mundo que vai falar, mas você vai sair dessa empresa tão boa, tão maravilhosa. Eu trabalho lá, adoro, tá, gente? Mas tem o lance de vou deixar tudo isso para ser professor, que é uma profissão super não valorizada no Brasil, né? Como que foi isso para você enfrentar? Primeiro, talvez enfrentar as suas falas, né? Porque muito disso tem as nossas crenças que vão falando com a gente, tá vendo? Você não é bom bastante, você não vai conseguir, aqui é seguro e você não sabe como é. Então, talvez, assim, eu vejo que para mim, muitas vezes eu preciso enfrentar as minhas falas internas, porque daí eu consigo enfrentar quem tá falando externo comigo. Como que foi para você? Então, eu acho que, bom, primeira coisa, esclarecer, eu fui mandado embora, né? Tipo assim, não Uhum. foi assim. Eu tava, na verdade, assim, eu não Ah, tive. mas você meio que cavou isso, né, Caio? Que daí você começou a largar a mão de tudo. Eu lembro disso, você largou a mão. Você tá num relacionamento, você já não tá curtindo, mas você não tem coragem de terminar, e você vai e faz o outro terminar com você. Foi mais ou menos. É, exatamente isso que aconteceu. É. E aí tá, beleza. Saí da Embraer e eu tava fazendo engenharia ainda. Eu já tinha investido muita grana, porque a faculdade de engenharia é cara. Eu acho que eu tinha gastado já. Eu já fiz a conta na época, eu não sei se era 30 mil reais ou 60 mil reais. Que eu tinha pagado de mensalidades, né, de transporte, tarará, em função da faculdade. Larguei. Eu falei assim, bom, se eu já não tô na Embraer, né? E eu já dava aula também. Eu já tava dando aula em paralelo. Tava na Embraer e dava aula de inglês. Aí eu falei, meu, quer saber? Porque engenharia, já não tô na Embraer mesmo, né? E aí foi quando eu deixei a engenharia mesmo e fui fazer a danada das letras, da linguística que eu sempre quis fazer. E aí eu tive certeza que era isso mesmo que eu queria. Tanto que se eu vislumbro, né? Eu vislumbrei o mestrado, vislumbro o doutorado, uma carreira acadêmica, é porque eu tô numa área que eu sei que eu gosto, que eu faço por prazer e tudo mais. Jamais faria isso na engenharia. Jamais faria uma pós-graduação na engenharia. Sim. E você teve muita crítica das pessoas ou não? Você foi super, tipo, família, amigos mais próximos? Eu já falava pra você largar a engenharia que eu achava chatíssimo já desde o começo, né? Primeiro ano você foi bem, segundo ano eu falava, Kai, está te fazendo mal, tal. Mas teve alguma crítica, assim? Tem alguém peidando na live. Eu acho que é o celular do Caio, não sou eu. Tá assim, ó. Tá, mas tá ruim de escutar, será? Não, agora eu tô te ouvindo, acho que você tava recebendo mensagem. Menina, então deixa eu colocar no silencioso. Eu tô recebendo mensagem mesmo, tem um monte de gente me escrevendo. Só que eu tô bem ferrado, porque, tipo assim, eu não tô conseguindo nem te ver direito, porque eu abri as mensagens. Não, deixa, é só o Matheus que falou. Oi, Má. Bom, fala aí, na época você teve muita crítica ou não? Foi algo tranquilo pra você fazer essa migração? É mais ou menos o que você tinha falado, né? Primeiro é a gente se convencer, a gente se entender e a gente resolver. Porque, assim, quando nem a gente sabe exatamente o que a gente quer, ou o que a gente é, enfim, quando a gente não resolve as nossas questões, é muito mais difícil a gente impor pros outros, seja família, seja sociedade. Isso vale para várias questões, não só a questão profissional, né? Mas, assim, se a gente não se entende, se a gente não se respeita também, né? Uhum, Consegue ir para as outras esferas. Então, eu acho que sim, recebi críticas. Mas eu lembro que minha família não me criticou tanto, não, na época. Eu acho que uhum, fui até surpreendido, porque eu acho que eu tinha introjetado em mim essa questão do, eles querem que eu termine a engenharia mesmo, eu tenho que terminar e tal. Mas por fim, eu acho que não foi tão negativo quanto eu esperava, não. Mas uhum. é o que você falou, a gente trabalha numa empresa boa, seja Embraer, seja que eu trabalhei na Embraer, né? Seja, sei lá,
Johnson Johnson. Eu acho que tem um mecanismo que é, eu acho que é um mecanismo do próprio capitalismo. Eu tô tirando da cabeça, mas eu acho que é um mecanismo do próprio capitalismo. Aqui que a empresa faz? Ela te conquista, né? E te conquista também com isso aqui, porque o salário era maravilhoso. E aí você parece que você não consegue enxergar a vida fora daquilo. Uhum. Os maiores obstáculos, na verdade, não foi nem minha família. Acho que os maiores obstáculos foi pensar, putz, eu não vou receber esse valor no final do mês. Eu vou perder tudo que eu já tinha gastado, né, investido na engenharia, no curso de engenharia. Acho que foram mais essas questões. Eu acho que foi mais questão financeira mesmo, estabilidade. Uhum. E família mesmo, foi tranquilo. Sim. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com o Caio. Ele é meu amigo há muitos anos, ex-hipster. Hoje ele é crossfiteiro. A gente está falando sobre carreira. Ele se faz bastante coisa academia. Ele largou uma carreira de engenharia no Brasil, já que tinha cursado um tempo, foi fazer algo totalmente oposto, que é estudar letras, linguística, agora ele está fazendo doutorado nos Estados Unidos, e a gente está conversando sobre esses pontos de virada, sobre esses limites que a gente precisa às vezes impor e conhecer dentro de nós mesmos. É para esse lado que o papo está indo. Uma das coisas que eu lembro que você tinha também, acho que esse ponto que você falou do capitalismo, eu acho que acaba sendo um mecanismo muito psicológico também, não só do capitalismo, que tem essa questão de não existir vida fora, não existe nada que é possível fora disso, mas também de uma coisa chamada que é zona de conforto, que às vezes pode ser muito desconfortável, mas é uma zona de conforto. Né? Então, te deixa ali seguro, a gente gosta de segurança, a gente gosta de familiaridade. Então, isso serve para, como você disse, todas as coisas. Às vezes você está num relacionamento ruim e mas é confortável, é conhecido. Eu vou sair de novo no meio de uma pandemia para ir atrás de coisa nova, deixa quieto. Ou será que eu vou arriscar um trabalho diferente? Será que eu vou arriscar uma carreira diferente? Será que eu vou, sei lá, arriscar amigos diferentes? Porque às vezes a gente está também numa amizade que faz mal pra gente. É aquele cara que é um prego, que só te suga, mas é o cara que você pode contar para sair sempre. Será que eu tento de novo com uma pessoa nova? Então, essas zonas de conforto, às vezes muito desconfortáveis, mas traz uma certa familiaridade. E romper com isso é muito difícil. E tem muito a ver com o que você falou, de eu conhecer os meus limites, eu me respeitar, e para mim tem muito a ver com voz. Eu tenho muitas vozes dentro da minha cabeça, sabe, Caio? Você conhece, sabe como é que é? Eu tenho muitas vozes que falam muitas coisas, às vezes eu preciso silenciar um pouco elas, porque elas falam mentiras a nosso respeito. Às vezes são crenças que alguém colocou lá atrás e você vai reproduzindo isso como se fosse verdade. Eu não, realmente eu sou uma pessoa difícil de lidar. Depois eu falei, gente, eu não sou tão difícil assim, sou tão legal, sou flexível em tantas coisas, conheço tanta gente. Então você precisa questionar, às vezes, essas vozes dentro da gente, né? Você falou recentemente, quando a gente se viu, o Caio esteve no Brasil semana passada, né? A gente teve a oportunidade de se encontrar. Você falou do processo de terapia. Como que isso ajudou você nessa questão também de encontrar o seu lugar e de se conhecer melhor? Eu acho que, assim, fiz terapia várias vezes com várias terapeutas diferentes, mas tiveram duas que realmente eu me conectei e que deu certo e que eu tenho aprendido muito sobre mim, sobre a vida e tudo mais. Mas eu acho que o processo terapêutico, o primeiro processo terapêutico que eu passei, que durou mais tempo, foi uns 2 anos, uma psicóloga de Caçapava, inclusive, eu acho que, assim, a gente se conhecer, a gente ter a nossa identidade é um passo fundamental na vida de qualquer pessoa. Porque eu acho assim, se a gente não se conhece, se a gente não se entende, como que a gente vai se colocar no mundo, né? Como que a gente vai se defender, por exemplo, de questões de interpessoais mesmo, né? Eu acho que essa questão de ser no mundo, né? E assim, a terapia ajuda muito a gente a se conhecer. Ajuda muito a gente a entender os nossos processos e tudo mais. Então, meu primeiro processo terapêutico me ajudou muito nesse sentido de eu me conhecer, de eu me impor, de eu falar para as pessoas, olha, esse sou eu. Quer, quer. Não quer, tchau. Sabe? Tipo, Uhum. mente, não tem nada que eu possa fazer. Eu não posso me apagar, eu não posso me anular, eu não posso me desrespeitar pra você se satisfazer, né? Esse masoquismo, né? Enfim, então acho que o processo terapêutico, o primeiro processo terapêutico que eu passei me ajudou muito nesse sentido, a me entender
quem eu era naquele momento. O processo que Uhum. eu tô agora, que eu comecei no começo da pandemia, tem me ajudado muito a entender, a dar um passo atrás, né? A entender o porquê de certos comportamentos meus hoje. Então, você olhar para trás e entender o porquê das coisas ajuda muito, né? A você não a mudar, porque eu acho que a gente não muda assim, né? Muito. Acho que a gente pode até mudar um pouquinho, mas assim, acho que a gente aprende também a lidar com aquilo. Uhum. Então, assim, a vida foi isso, a vida te fez isso, mas assim, é o que tem pra hoje. O que você quer? Você quer ficar se vitimizando, né? Ou você quer tomar a responsabilidade e ser uma pessoa melhor e viver uma vida melhor, porque é melhor pra gente mesmo, né? Sim, Tô nesse processo agora, de sair sim. desse, dessa vitimização. Que é mais fácil, né? Sim, eu estava conversando até com você que eu sempre fiz terapia para consertar algo em mim. Também já passei por alguns processos terapêuticos. E eu sempre queria consertar algo. Então, tipo assim, ai, minha relação com a minha família tá ruim, vou consertar isso. Minha relação com outra pessoa tá ruim, vou consertar isso. E acho que e agora, assim, o que me motivou a ir para terapia é justamente isso. Não, eu quero me conhecer, porque eu acho que tem eu tenho deixado coisas irem levando que eu acho que não me fazem mais bem. Então, quais são os meus limites, né? O que, que eu quero de verdade de mim? O que, que eu quero de verdade do outro? O que, que eu quero de verdade nesse momento, sabe? Então, tem sido muito nesse sentido. Caio, você falou que você se aplicou para uma bolsa no exterior. Para quem tá, como que começa a fazer isso? Primeira coisa, tipo assim, eu dou um Google bolsa no exterior. Como que faz isso aí para chegar onde você está hoje? Que você acabou o mestrado nessa universidade, está começando o doutorado também. Então, assim, no meu caso, cada um tem o seu caminho, né? Mas assim, no meu caso foi. é, eu sempre sou. Na verdade, assim, começou bem antes, uma amiga minha, daí de Caçapava, ela tinha conseguido uma bolsa pela Fulbright, né? Que é um órgão do governo americano e tal, que dá bolsas pra gente do mundo inteiro. Eu achava aquilo maravilhoso, né? Eu admirava ela, porque, nossa, ela conseguiu uma bolsa, tudo pago, os Estados Unidos, foi pra lá, morou um ano. Parece coisa de filme, não parece? Sessão da tarde, assim? Você fala, nossa, isso aí é sessão da tarde. Alguém conseguiu uma bolsa do governo americano. Tava, sabe? Tipo, estudou na FISC comigo, sabe? Teatrinho, FISC e tal. E aí ela foi e conseguiu uma bolsa e tal, e aí eu soube dessa organização, da Fulbright. Aí eu comecei. Aí eu soube sobre soube de uma bolsa da Fulbright que era específico para quem se forma em letras no Brasil. Então eu sempre soube que essa bolsa existia. E aí eu precisava me formar, né? Porque eu demorei muito para me formar, porque eu fiz engenharia, depois fui fazer letras, então eu me formei, digamos, um pouco tarde, assim. Entre aspas também, porque cada um tem o seu tempo na vida. Mas enfim. Mas tem o tabu, né? Do tipo, O 30 você tem que estar resolvido. sim, Se for mulher casada, se for homem tem que ter carro e casa, né? Então assim tem esses tabus e trocar de profissão jamais, porque você já investiu grana nisso, você já perdeu muito tempo, você não vai aposentar nunca. Então tem esses tabus também. E aí você se formou com como assim? Ah, com quantos anos? 27, acho que foi com 27 mais ou menos, assim. Eu teria que fazer as contas. Uhum, Foi 27 por aí. uhum, E aí eu sempre soube dessa bolsa. Tá, mas aí a pessoa quer começar? Tipo assim, eu acho que também as pessoas não sabem do quão fácil, na verdade, assim, entre aspas, né? Quão possível é a palavra. Quão possível é nos é, Estados Unidos fazer pós-graduação. Porque assim, a gente aqui eu vejo que tem muitos estudantes internacionais. O meu departamento é americano, então menos, e a outra metade é gente do mundo inteiro que veio para minha universidade para. Então eu acho assim, tá, primeiro que tem que ter proficiência em inglês, né? Tem como. uhum, Não é uma proficiência absurda, não, né? Mas assim, as outras todas, né? Mas assim, algumas, elas procuram justamente as pessoas boas de cada área, do física, fisioterapia, não sei o que, social, enfim. E aí elas buscam essas pessoas para virem aqui fazer o mestrado, o doutorado, e em troca a gente dá aula. Então, por exemplo, eu dou aula para o pessoal que está fazendo a graduação. Então, com isso, eu, digamos assim, devolvo para a universidade, né, todo o investimento que ela faz em mim como aluno de pós-graduação.
Então é um sistema que para eles é muito econômico, porque é muito mais barato dar uma bolsa de estudos e pagar uma bolsa para você, né, comer, enfim, pagar aluguel, viajar, enfim. Muito mais barato para eles fazerem isso do que contratar vários e vários e vários professores. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque é possível, mas assim, como que começa? Eu acho que um caminho, por exemplo, é, né, procurar nas universidades as oportunidades de bolsa mesmo, porque tá lá. Uhum. Nas universidades americanas, você diz, o do país que o cara quer fazer, na Alemanha, França, tralalá. É mais comum esse lance de essa bolsa que eu tenho, que ela é mais comum nos Estados Unidos. E eu acho que as universidades americanas trazem muito mais estudantes internacionais do que outros países, assim, eu acho. Uhum. Dados para Uhum. certeza, mas eu acho que é muito mais comum nos Estados Unidos. Além disso, tem bolsas dos governos, né? Então, por exemplo, Desculpa, gente. tem uma bolsa que chama. Como que chama mesmo? Agora eu esqueci. Mas se eu lembrar, depois eu falo. Mas assim, Sim, os governos têm bolsas, assim, né? Tipo, a Austrália tem a bolsa dela, o Reino Unido tem a bolsa deles. E assim, é questão de procurar, né? sim. É que eu acho que isso é um ponto legal, porque às vezes a gente, querendo ou não, o Brasil ele está no modo sobrevivência faz um tempo, né? E a gente fica muito com um horizonte muito curto, né? O cara, como é que eu vou sonhar em ir para o exterior se às vezes eu estou sem dinheiro para pagar o gás? Mas o bacana de você falar isso, quer dizer, existe a possibilidade, é possível, sim, você tentar se aplicar para algo fora, para quem tem esse sonho. Nem todo mundo vai ter esse sonho, tudo bem, né? Mas se você tem esse sonho, é possível sim acontecer e não é coisa da sessão da tarde, é uma coisa que se você for atrás e tiver aí uma dedicação, que muitas vezes a gente já tem, em outras atividades aqui no Brasil a gente consegue fazer, né? Acho que isso é uma coisa bacana. É, Pode que falar. eu acho que é importante falar disso, né? Claro que eu tive os meus privilégios, eu tenho os meus privilégios, e claro que os meus privilégios ajudaram muito a chegar onde eu tô. Porque também, assim, parece que do jeito que eu falei, talvez, parece assim, é fácil, é pra todo mundo. Assim, eu sei que eu tive os meus privilégios e eu reconheço os meus privilégios. Mas, assim, a gente vê também iniciativas para pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu, para aprender em inglês, né? Tem iniciativas que ajudam com o processo de aplicação para estudar no exterior. Então, assim, claro, tem a questão do privilégio, mas, assim, graças a Deus a gente tem algumas iniciativas aí pro bono, né? Uhum, Que viabiliza isso para pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu. sim. Uma das coisas é que você sempre estudou inglês e você sempre gostou de estudar inglês. E isso eu acho que para o que você está se propondo fazer é uma super oportunidade, uma super mão na roda, porque você sempre gostou de estudar, você sempre fez questão de trabalhar o acento, o idioma, a pronúncia tal. Então, tem isso. Caio, a gente sabe que a ideia é a gente fazer esse papo rápido também, como se fosse o direto ao ponto, não vamos ficar aqui numa live de 1 hora. Embora a gente tenha assunto para isso, mas é fazer um papo mais focado. É, a gente sabe. Faz quanto tempo você está aí? 4 anos, né? 3 anos agora. 6? 3. Ah, nossa, eu levei um susto. Falei, gente, meu Deus, só passou tão rápido. Meu sobrinho vai fazer 5 anos, eu tô chocada. A gente sabe que o processo de amadurecimento é constante e envolve N fatores, não só isso. Mas assim, o Caio de hoje, o que diria para o Caio de 3, 4 anos atrás? O Caio que sentava lá embaixo da árvore comigo para, depois do almoço, ficar conversando e falando bobeira. O que você diria hoje para esse Caio? Cara, que pergunta difícil. Eu acho que assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é assim, no sentido de encorajar mesmo, porque eu acho que o Caio de 3, 4 anos atrás, o Caio que estava dentro de uma empresa e, né, tudo mais, na verdade é bem mais que 3, 4 anos atrás, mas enfim, aquele Caio lá de quando estava na empresa, eu acho que acho que eu tentaria encorajar mesmo, porque às vezes eu olho para trás, eu imagino, sabe o cavalo que tem aquele negócio que não deixa ver do lado? Era eu
naquela época, né? Assim, era aquilo, eu não conseguia vislumbrar outras possibilidades. E eu acho que minha mensagem seria mais nesse sentido de encorajamento. E assim, e também fazer terapia. Caio, faça terapia. Gasta dinheiro com isso que vale a pena. O que eu gasto, assim, sem dó. Gasto, Sim, eu sei que é bom. tá. O Caio, alguma coisa que a gente já está indo para o final da nossa conversa. É um prazer falar com você. Acho que a ideia hoje era isso mesmo, a gente falar um pouco, trazer histórias, né? A gente sonha com aquilo que a gente conhece e com aquilo que a gente tem referência, né? E eu acho importante a gente trazer outras referências do que não só o mundo business, ou só o mundo tal, enfim, né? Acho que trazer referências de áreas diversas. Talvez ninguém aqui queira ser doutor em linguística hispânica, mas talvez alguém aqui queira tá pensando em, puxa, o que que eu posso fazer de diferente na minha carreira? O que que eu posso fazer de diferente na minha vida? Ou será que eu faço ou não terapia? Então, talvez isso sirva para alguém. Alguma coisa que eu não falei, que você gostaria de falar, alguma coisa que ficou faltando nessa nossa conversa, que você fala, olha, Pia, eu só queria dar isso aqui. Na verdade, assim, eu acho que tem 1 milhão de coisas que a gente poderia falar dentro do que a gente se propôs a falar, né? Acho que a pauta, ela é super extensa. Mas eu acho baseado no que a gente conversou e, assim, para onde a conversa foi, eu acho que, tipo assim, eu acho que o que eu gostaria de deixar, né, para as pessoas que estiverem aqui é, tipo assim, procurar se conhecer. Eu acho que é tão importante. E o processo terapêutico ajuda pra caramba, mas talvez nem todos tenham a oportunidade do processo terapêutico, né? Mas assim, pra quem tem essa oportunidade, eu acho que, meu, se conhecer pra poder se respeitar, pra poder impor limites, né? A gente não falou muito disso de impor limites, mas é um exercício que acho que a nossa cultura, às vezes, a gente se sente culpado, né? De colocar limites, assim. Nossa, dá para pegar essa palavra e falar horas, eu posso falar horas de culpa. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu sinto que a nossa cultura latino-americana, a gente se sente culpado de pôr limites que na verdade a gente precisa pra gente ficar saudável e tudo mais, né? Mas enfim, aí, acho que aí também já vai uma outra conversa, mas enfim. É, mas eu acho que é isso, eu acho que é isso, a pessoa se conhecer pra poder colocar limites, pra poder se respeitar e, meu, a vida pode ser muito melhor do que, né, esse lance, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Tipo, tô nesse caminho e tem tanto que eu Sim. poderia estar trilhando. Essa imagem que você usou é muito forte, né? Assim, essa primeira imagem que veio na sua cabeça de um animal com. É cabresta, eu acho o nome, que é aquilo que você só olha para um ponto, né? E isso é muito forte porque quando a gente não é capaz de olhar para o lado, a gente fica muito limitado até dentro do que a gente acredita sobre a gente mesmo. Para mim, essa questão de impor limites, ela tem sido muito no sentido de me valorizar, sabe? E de saber o que, que eu mereço, né? Começou com a conversa de novo do cara do Tinder, porque tem muito disso, tipo assim, meu, eu não preciso passar por isso, não é isso que eu quero, por que, que eu tô me submetendo, né, a isso? Então, essa imagem de você olhar outras possibilidades e saber que você é capaz de mais, e uma coisa que você falou, a vida pode ser muito melhor. Se você não tá num lugar bom, busca algo melhor, porque a vida é uma só, daqui a pouco passa, e a gente não viu, né? Então, acho que tem muito disso. Eu quero encerrar com essa frase aqui, que motivou a ter essa conversa sobre carreira, né? De levar para isso, porque fala assim: tudo que existe um dia foi um sonho ou parte da imaginação de alguém. O mundo está esperando por aquilo que você tem a oferecer. Por menores que possam parecer a você, suas ações podem ser aquilo que a Terra precisa para se curar, transformar e regenerar. Então, todo mundo tem algo a oferecer, é muito isso que eu acredito, por isso que eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir as histórias. Todo mundo pode oferecer algo. Se não, você não está feliz com aquilo que você está dando para o mundo, vamos correr atrás de outras coisas, vamos movimentar isso, né, Caio? Não, com certeza. Concordo. Gente, esse foi o Caio Albernaz, meu amigo de muitos anos. Eu estou muito feliz, Caio. Eu sempre falo isso, que eu me orgulho muito de você, e eu me orgulho mesmo. Desde quando você falava Leonardo da Vinci.
Que o Caio sempre gostou de falar muito com sotaque, então ele sempre falou inglês com muito sotaque. É um prazer falar, falou assim. E espanhol também ele fala com mais sotaque ainda, vocês precisam ver. Ver as aulas dele, ele estava dando um curso esses dias. Obrigada. Você é um cara que tem muito conteúdo, eu aprendo sempre com você, seja nas nossas conversas de WhatsApp, ou quando dá pessoalmente uma vez, outra quando você vem para o Brasil. E na live também foi a mesma coisa. Obrigada pela disponibilidade. E é isso. Um beijo. Eu que agradeço, um beijo. Beijo para todo mundo que ficou aqui. Gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu avisar que semana que vem, próxima, a próxima conversa é com o João Godoy. E depois a gente vai falar sobre profissões que não parecem que estão trabalhando, que as pessoas acham que você não trabalha. E depois a gente vai falar com uma dona de uma loja de conteúdos adultos. E a gente vai falar sobre preconceitos que permeiam alguns segmentos profissionais. É isso. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Agora sim. E agora entrou gente